Eu queria agradecer muito a participação de todos e todas, dos nossos ex-secretários, Fernando Almeida, Cida Pérez, César Calegari, a nossa querida Ana Estela Haddad, que coordenou São Paulo Carinhosa, todo um programa para a primeira infância, de todos os sindicalistas que se fazem presentes aqui, de todos os fóruns que também se expressam aqui, né, fóruns de várias áreas, do Dr. Madeira, né, também um pediatra renomado, que vai poder se expressar aqui e colocar a posição em relação à medicina, mas a gente está aqui hoje em função de uma situação que é muito dura, né, para o nosso povo e para o povo da nossa cidade, né? É uma situação que atinge toda a humanidade, mas que tem tintas muito mais fortes aqui no nosso país, né? Já são quase 100 mil mortes. Na nossa cidade, nós chegaremos essa semana a 10 mil mortes, e a gente, infelizmente, está perdendo essa guerra. A guerra em defesa da vida, e a gente, nesse momento tão dramático, as pressões econômicas se fazem sentir. Evidente que os problemas econômicos existem, e a gente tem que procurar saídas para eles, mas eles não podem estar em primeiro lugar. Como eu disse, em primeiro lugar, a defesa da vida. E fazendo essa reflexão, acompanhando o debate científico, né, conversando com muitos cientistas, nós conversamos com o Dr. Gonçalo Vecina, Dr. Átila Yamarino, Dr. Paulo Lotufo, Dr. Paulo Saldiva, Dr. Hélio Bacha, Dr. Ubiratã de Paula, nós encontramos uma única voz. A voz da ciência diz o seguinte: a escola, por sua característica própria, e quanto com menos idade as crianças, ela é um local propício para que o vírus se disperse. É da natureza da relação escolar, que envolve não só o aprendizado, mas envolve muita afetividade, muita troca, muito contato, né, entre as crianças e entre os educadores com as crianças. Então, a gente, se referenciando na ciência, nós protocolamos um projeto de lei, que é o 441/2020, propondo que esse semestre fosse um semestre de preparação das escolas, que as escolas pudessem ser reorganizadas, que a gente pudesse dar um salto do ponto de vista das condições sanitárias das nossas escolas, das condições de ventilação, das condições de circulação, das condições de aglomeração em cada unidade escolar. Isso precisa de tempo, precisa de planejamento, precisa de investimento. Ao mesmo tempo, fosse um momento de capacitação dos nossos profissionais de educação para essa nova fase, né? Esse novo momento, que, independente de se a vacina virá cedo, como alguns dizem, não, tem-se esperança da vacina no início do ano que vem, mas nós não sabemos. E nós não sabemos em que condições a vacina chegará, se ela chegará para todos ou para alguns, né? Então, a gente tem que redimensionar todo o nosso projeto pedagógico. A gente tem que pegar esse tempo perdido, que é um tempo que se perdeu esse ano, do ponto de vista do aprendizado, mas é um tempo que é recuperável. A única coisa que não é recuperável é a vida das pessoas, seja ela das crianças, que, assim, pelo que a ciência diz, correm menos riscos, mas correm riscos também, dos profissionais de educação e das suas famílias, né? As crianças podem ser grandes vetores de disseminação do vírus. Então, a gente está nesse debate. Logo após nós protocolarmos nosso projeto, a gestão municipal enviou um PL que está em debate na casa. O PL, ainda que anuncia a volta às aulas, não fixa a data, mas implicitamente ele coloca que será nesse semestre. Está implícito,
está em todo o discurso. Ele tem outros aspectos igualmente complicados, mas que eu não vou abordar aqui. É evidente que cada pessoa que for fazer uso da palavra tem a liberdade de se expressar sobre outros aspectos desse PL que estará em votação amanhã. Mas o principal aspecto é a gente conseguir que essa reflexão se espalhe. E não é um problema, como alguns dizem, corporativo dos professores, muito pelo contrário, a gente tem conversado com pais e mães de alunos todos os dias. O que a gente tem é um clima de medo, às vezes de pavor da volta às aulas, porque as mães, os pais, sabem do que a gente está falando, sabem desse risco de contágio. O doutor Gonçalo Vecina, numa audiência pública na Câmara Municipal, deu um dado impressionante. Hoje, os pronto-socorros pediátricos estão com 10% da capacidade. Por quê? Porque as crianças estão em casa. Todas as doenças de contágio rápido, as viroses, todas as comuns, em particular na primeira infância, mas que atingem todo esse período de vida escolar das crianças, tem nesse contato escolar o seu grande momento de troca, né, e de contágio. E a gente não pode permitir isso. Não pode permitir isso, não se trata de fazer oposição política a essa ou aquela gestão, mas de fazer a defesa do valor primordial, que é a vida. E a gente está, na cidade de São Paulo, prestes a chegar a 10 mil mortos oficiais. Se a gente for contar os suspeitos, nós vamos chegar muito mais. Por semana, até 3 semanas atrás, quando os dados eram mais claros, estavam morrendo na cidade de São Paulo cerca de 600 pessoas. 600 pessoas são 3 aviões da TAM caindo na cidade de São Paulo por semana. Só que eles estão caindo na periferia. E quando cai na periferia, parece que a gente pode normalizar essa situação, né? E é um país acostumado a normalizar tragédias, né? A tragédia da violência policial contra jovens, negros e pobres na periferia, várias outras tragédias. E a gente não pode deixar normalizar essa tragédia. A gente, infelizmente, vive uma crise brutal que vai marcar a nossa geração e a gente não pode se conformar com esse número de vítimas. Então, eu faço essas palavras iniciais, mas para posicionar assim, de que maneira a gente chegou nesse ato, procurando confluir várias... não nos marcamos por posicionamentos políticos, partidários, mas sim por esse critério básico, né, que é o critério humanitário da defesa da vida como o principal aspecto que a gente tem que trabalhar. Existem questões imbricadas com isso? Evidente. Existem famílias que não têm com quem deixar as crianças e precisam trabalhar. Existem escolas particulares à beira da falência. Mas isso não se resolve abrindo as escolas. Isso se resolve com outras medidas que a gente pode até discutir e que são possíveis e são necessárias. Mas a abertura das escolas, conhecendo as escolas que nós temos, conhecendo a situação da rede que nós conhecemos, nós sabemos que é inviável, né? O mesmo protocolo que a Unifesp fez para a Prefeitura de São Paulo é um protocolo bem feito para uma situação, talvez, na Dinamarca, na Noruega, mas que difícil de se aplicar aqui na nossa rede. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês todos e todas, e agradecer mesmo, porque a gente está nesse momento de sensibilização, de tentar que esse debate seja racional, seja bem feito, seja com bases científicas, e que a gente possa sensibilizar o governo, o conjunto da Câmara Municipal, no sentido que a gente precisa dar uma chance à vida, e se a gente reabrir as escolas, a gente vai dar uma chance para que o vírus mate ainda mais. Obrigado a todos e todas. Com a palavra, nada mais, nada menos que a Claudete Alves, presidente do CEDIM, e uma das organizadoras
de toda essa campanha que nós estamos sintetizando hoje, digamos assim. Com a palavra, Claudete Alves. Obrigada, Adriano. Boa noite, Donato. Na pessoa da professora Anita Freire, eu quero saudar a Ana Estela, a Margarida, que está na mesa, e todas as mulheres outras que nos assistem. Nesse momento histórico, né, em plena pandemia, eu estou vendo isso como uma ação política mesmo, que foi criticada por alguns, porque será através de ações contundentes como essa que nós poderemos zelar pela vida, né? A professora Anita falou da questão da persistência do nosso patrono da educação sobre a importância da vida, e essa importância que nos interessa nesse momento. E aí, concordando com todas as falas anteriores, eu tinha essa certeza já de muito tempo, quando nós dizíamos que sem vacina não dá, que esse ano não daria, e falava inicialmente focando somente na educação infantil, porque é o meu locus, né? Mas é óbvio que a educação como um todo é muito arriscado voltar numa situação quando a realidade das nossas escolas não são a realidade de muitas escolas aí do exterior que servem de paradigmas para algumas defesas. E aí, eu queria trazer algo que talvez seja uma das maiores preocupações nossa. Adriano, outras pessoas aqui disseram sobre o retrocesso civilizatório. E tem uma questão nesse projeto que eu concordo com o Donato, que talvez seja o maior problema, porque eu acho que eles não serão loucos, eu acho que eles recuaram já, não é? Devido a todo esse acúmulo de indagações, de questionamentos e de publicizar a impossibilidade desse retorno. Mas tem uma questão que eu acho que é o maior problema, que é a compra de vagas na educação infantil em escolas filantrópicas e particulares. E hoje, ouvindo uma mãe que foi levada pelo vereador na audiência pública, a minha convicção só aumentou. Então, a prefeitura, lamentavelmente, está assumindo um papel que não é dela, é um papel de um problema econômico que não só afeta donos de escolas de educação infantil, pequenas ou médias, afeta a sociedade mundial, afeta todos os empresários ou não, que é uma questão da dificuldade de ter continuidade e ter uma rotina dos seus negócios anterior à pandemia. E esse problema, ele não pode ser resolvido com dinheiro público, com dinheiro da educação. Como disse bem o ex-secretário, o ex-ministro César Calegari, nós vamos precisar de muito mais dinheiro para voltar no novo anormal, que nós não encontraremos mais aquela escola que nós deixamos. Até as medidas propostas aí no projeto do Donato, com tempo mais elástico para reorganizar as próprias medidas contidas na questão do protocolo, vai exigir muito mais dinheiro. Então, é inadmissível no momento, com todos esses problemas de redução de arrecadação e que continuarão ainda por muito tempo, para salvar um setor principalmente, que é das escolas particulares da infância, se apresentarem um projeto desse que visa a compra de vagas.
Quando aprovaram mais creche e a compra de vaga no SEI, nós denunciamos e eu dizia, é a ponta do iceberg, vão estender para a educação infantil como um todo. E agora, de novo, eu vou alertar, vão estender para o fundamental. Então, esse é o nosso maior problema. E por quê? Ser contra a aprovação desse projeto e os sindicatos e todo mundo tem tentado sensibilizar os vereadores, porque o prefeito só vai fazer isso se os vereadores aprovarem, senão ele não faz. Então, está na mão da Câmara Municipal. Isso tem a ver com a preservação das vidas, porque no momento onde os próprios protocolos todos dizem que nós temos que diminuir o número de crianças por educador, a rede particular terá que fazer o mesmo. Então, esse ressentimento da perda de vagas deverá ser compensado com esse novo anormal quando eles conseguirem retornar às suas atividades. E aí não é o dinheiro da educação, não é os cofres municipais, é crédito. Tem que recorrer ao BNDES, ao governo federal, a créditos, como todos os demais empresários têm feito. E aí eu quero finalizar, até para ouvir, tem muita gente ainda para falar nesse ato em defesa da vida, dizer algo que é importante nesse momento. Não é que os profissionais da educação não querem voltar a trabalhar, como alguns setores da rede particular têm dito. Os profissionais de educação não pararam de trabalhar, seja nos plantões, para distribuir cesta básica, atender a população, seja no trabalho remoto. E tem que parar de jogar tudo quanto é problema nas costas da educação. A gente entende, eu concordo com o doutor lá, que falou do Menino Jesus, que você precisa de um protegimento social, as famílias têm que ser protegidas, como a Ana Estela também está preocupada, todos nós estamos, mas tem outros setores que têm que entrar nessa sala, nesse cenário, né? Então, os profissionais estão sofrendo igualmente, estão trabalhando muito mais e não dá para voltar, não é porque não se quer voltar, é porque temos que garantir a vida. E quando se fala que as crianças, elas não adoecem com gravidade, mas que elas contaminarão seus familiares, mas também contaminarão os profissionais de educação, e aí vai faltar mais dinheiro, porque terão que ser substituídos. Então, por fim, eu queria finalizar com algo, até pensando no brilhante trabalho aí que a professora Ana Estela colocou, que São Paulo tem que ser mais carinhosa com a comunidade escolar. São Paulo tem que ser mais carinhosa com bebês, crianças pequenas, com todos os educadores, e principalmente na educação infantil, porque lá é com vacina, ou com uma grande reestruturação, que significa redimensionar o número de bebês e crianças por adulto, estrutura, enfim, porque na educação infantil não cabe nenhum protocolo restritivo de afeto. Então, parabéns, Donato, eu acho que é possível os vereadores não quererem sujar as suas mãos, porque quando a gente aprova um projeto que pode levar outros à morte, nós somos igualmente responsáveis, né? Então, eu queria finalizar pedindo para os vereadores refletirem essa noite, amanhã, na hora da votação, não sujem suas mãos de sangue, porque é isso que poderá representar, caso seja aprovado, e para viabilizar a compra de vagas, tem que retornar à educação, mesmo que seja faltando 2 dias no ano, senão não se justifica. Então, parabéns, Donato, a favor da vida e educação infantil
precisa continuar viva para continuar trabalhando pela felicidade. Parabéns a todos. Um abraço, Adriano. Obrigado, querido. Desculpa. Tá, um abraço a todos. Foi um abraço uma honra a todos. tê-lo conosco. Obrigado, professor. Boa noite. Bom, vamos seguir o roteiro agora, né? Aqui, no meu roteiro, que é o que me mandaram, que eu estou tentando seguir, depois da professora Margarida Prado Genoff, aqui no meu roteiro vem já a Ana Estela Haddad. Então, com a palavra, Ana Estela Haddad. Bom, boa noite a todos e todas que estão aqui nessa live e que estão nos ouvindo. Eu queria começar cumprimentando e parabenizando o vereador Antônio Donato, uma grande honra, um grande prazer ter recebido esse convite, por essa iniciativa, tanto pelo tema quanto pelos convidados, cumprimentar com ele também ao querido Adriano Diogo, querida Cida, a tantas pessoas queridas que estão aqui, Nita Freire, César Calegari, Fernando Almeida, Claudete, aí a gente vai começando a esquecer, né? E a todos, né? Bom, eu cumprimentar também muito o doutor Madeira, não sei se ele já saiu, mas parabenizar pelo trabalho de excelência maravilhoso que o Hospital Menino Jesus faz com as crianças desde do nascimento até os 18 anos, é um trabalho lindo, né? Eu sou muito admiradora do Hospital Menino Jesus e de todo o trabalho que eles fazem. Eu também, como todos que já se posicionaram aqui, estou muito preocupada com esse tema, com essa questão da volta às aulas, e acho que é bem mais importante do que determinar a data da volta às aulas estar esse tempo todo, né, criando as condições e mantendo e dando suporte, melhorando as condições para a continuidade do ensino remoto enquanto ele precisar acontecer, e, ao mesmo tempo, trabalhando no planejamento, né, de como será a volta, que deve acontecer sempre a partir da orientação das autoridades sanitárias, que estão acompanhando a curva de transmissão, para que seja feito de maneira segura. Tem muita coisa que a gente ainda não sabe sobre o médio e longo prazo. A gente tem exemplos, aprender com a experiência de outros países, né? Sempre trabalhando a questão do contexto, porque cada contexto é nós não temos a realidade da Dinamarca, como o professor Fernando bem colocou, nem até Israel, que, por exemplo, se precipitou, teve que retroceder depois, porque a volta às aulas justamente aumentou o contágio, né? Tem uma nota técnica recente também que confirma, que vai na mesma direção do que já colocou o doutor Gonçalo e o doutor Madeira, né, uma nota técnica da Fiocruz recente, e mostrando que em São Paulo é o estado, entre os estados que tem adultos e idosos na situação de grupo de risco, que são aqueles que têm ou diabetes, ou problemas cardíacos, ou problemas respiratórios, e que moram em casas com crianças, São Paulo é o estado campeão. Nós temos 2 milhões de adultos e idosos nessa situação, e a volta à escola, ela aumenta a circulação, ela aumenta não só na escola, como em casa, como no transporte, né? Toda a circulação aumenta. Então, é um movimento de abalo de toda a sociedade, de toda a comunidade. Ao mesmo tempo, para fazer a volta de forma organizada, além de preparar a estrutura das escolas, além de preparar e capacitar a todos, temos que ser capacitados nas etiquetas de respiratórias, na adequação da infraestrutura da escola, né? Precisaria haver uma vigilância epidemiológica rigorosa para justamente verificar o efeito dessa volta e não fazer de uma forma assodada e não planejada, né? Então, acho que são algumas questões importantes e eu queria colocar de forma especial, e acho que talvez a Claudete vá fazer isso, eu sei que o CEDIM tem um documento
consistente sobre essa questão, como também tem um documento que a Cida me passou e que eu tinha tido acesso pela própria professora Maria Malta, que fala da especificidade, acho que o vereador Antônio Donato também comentou, ainda quando a gente está falando das crianças na fase da primeira infância, né? Que é uma fase em que a escola, a criança vai e fica o dia todo, as alimentações são preparadas na escola, a troca da criança, os cuidados de saúde, ela precisa de afeto, de proximidade, não pode passar por constrangimento, por situação, e os próprios educadores, a situação dos próprios educadores. Então, é uma situação bastante complexa, né, e que precisa ser muito bem pensada e planejada pela sociedade como um todo, né, e a importância de que os órgãos de governo realmente não se precipitem, ouçam todas as partes, e que a gente possa fazer isso da melhor maneira. Pelas pesquisas que eu tenho acompanhado, a maioria dos pais também está resistente a essa volta, né. Agora, como também o Adriano bem colocou, tem a situação daqueles pais que, por exemplo, os profissionais de saúde que precisam estar trabalhando, os profissionais que estão em serviços essenciais que não podem deixar o trabalho, e essa dificuldade, né, que a gente precisa também pensar. E uma última questão, que foi a pergunta que eu fiz ao doutor Madeira, né, que nos preocupa também, isso não pode ser, não deve ser um motivo, quer dizer, a vida está em primeiro lugar, mas junto com a vida também está a integridade, os direitos todos que as crianças têm. E a gente sabe, essa é uma situação preocupante, que durante a pandemia a violência doméstica aumentou, isso são dados objetivos, né? E ao mesmo tempo que a criança que sofre violência em casa, ela fica numa situação mais difícil de que seja feita a identificação e a possível denúncia, porque a escola e o professor muitas vezes é um caminho para isso, né? Então aí eu acho que cabe um alerta e uma vigilância nossa como sociedade, né? Para estar atentos ao nosso entorno e poder acudir a situações que forem identificadas, que os serviços de proteção, que o sistema de proteção seja fortalecido, que os canais de denúncia estejam abertos e que se possa, de alguma maneira, criar condições para que esses casos não fiquem invisibilizados, né? Também os serviços precisam estar prontos para atender, porque está tudo muito concentrado na Covid e, às vezes, a gente acaba descuidando de outras coisas que estão presentes. Bom, era as questões principais que eu queria colocar. Eu agradeço muito a honra de estar participando num espaço tão importante, tão qualificado, e parabenizar por esse evento. Tá? Muito obrigada. César Calegari. Obrigado, Adriano. Obrigado, Donato. Parabéns pela iniciativa. Quero também cumprimentar a Cida Pérez, Fernando Almeida, a Anistela Haddad e a todos que estão participando. Bom, eu não vou tratar das questões específicas de saúde, porque acho que o que já foi dito está mais do que claro, né? Se eu estivesse atuando como secretário de Educação nesse instante, de forma alguma nós faríamos a retomada das atividades presenciais este ano. Então, é isso, essa é a minha posição. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer o seguinte: nós estamos vivendo uma catástrofe de grandes proporções, todos nós sabemos, né? Ela é um grande tsunami, e até para pensar em tsunami, a gente sempre tem que lembrar que a primeira onda do tsunami nem sempre é a mais devastadora. Essas coisas provocadas por esse maremoto, elas vêm, né? Mas tem outras ondas importantes que nós temos que estar muito atentos nesse instante, né? O Donato e muitos de vocês estavam dizendo, né, com toda a propriedade, de que, bom, se não é para retomar, e não é mesmo para retomar atividades presenciais esse semestre, mas ele tem que ser aproveitado para um processo de preparo, né? Nós não sabemos como é que vai amanhecer o ano de 2021, desse ponto de vista da pandemia e tudo mais, mas certamente o ano de 2021,
e a nossa vida, né, todas as dimensões da vida, elas estão sofrendo um impacto e tudo vai ser muito diferente, né? Tende a ser diferente. As crises, em geral, aceleram tendências, né? Aceleram modificações. Nós estamos vivendo uma crise muito grande e temos que nos preparar para enfrentá-la. Eu queria chamar a atenção por um ponto só, né, aqui para a nossa conversa, como uma contribuição, é que a retomada das atividades escolares, né, presenciais, vai custar mais dinheiro do que o comum. Vai custar mais, né, porque nós temos o primeiro enfrentamento, o enfrentamento da acolhida. Professoras, professores, funcionários, as próprias crianças, os jovens, as suas famílias todas estão passando por um processo muito duro, né? E principalmente esse processo mais rigoroso, mais difícil, está sendo vivido pelas famílias mais pobres da nossa cidade, exatamente aquelas que acorrem à escola pública. Então, nós temos, em primeiro lugar, um período, quando vier a retomada, um processo de acolhimento, um processo que não é retomar as atividades de onde paramos em março desse ano. É muito diferente, né? Conhecimentos, habilidades, afetos, uma série de situações foram altamente comprometidas, e a escola e os seus educadores e a comunidade escolar tem que ter muita sabedoria para lidar com esse conjunto de feridas, de traumas, né, de desencantos, de desafetos e tudo mais, que virão de volta para a escola no momento que elas forem retomar as suas atividades. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é uma coisa de prazo maior, né? Eu acho que as secretarias de educação de todo o Brasil, mas em especial da cidade de São Paulo, com seus mais de 1 milhão de alunos, tem que preparar, por exemplo, no ensino fundamental, uma ideia de ciclo. O ano de 2021 não vai resolver a catástrofe do ano de 2020. Nós temos que pensar pelo menos os próximos 3 anos, e isso significa investimentos a maior. Eu, com isso, né, apenas quero lembrar que a cidade de São Paulo, não tenho números exatos, mas deve estar sofrendo, neste ano de 2020, uma queda de arrecadação proveniente de impostos e taxas, né, superior a 20%. Significa que, provavelmente, a educação, se ela não for defendida, poderia ter uma queda nesse ano de cerca de 2 bilhões de reais. E o ano que vem isso vai acontecer também. Estava lembrando a questão da onda do tsunami. Nós teremos outra onda. A onda vai ter dificuldades econômicas, dificuldade de arrecadação. E eu vejo, agora me refiro especificamente ao Donato, que tem um trabalho brilhante na Câmara Municipal de São Paulo, nós temos que trabalhar, né, com a ideia, primeiro, da irredutibilidade dos recursos para a educação e para a saúde também. Eles não podem ficar com um percentual sobre uma base tributária que vai cair. Então, tem que ser preservado, né? Isso significa não deixar reduzir. O orçamento para o ano de 2020 e 2021, que está sendo preparado agora, tem que levar em consideração esse processo totalmente novo de retomada de atividades depois de um ano de escolas paradas em São Paulo. E essas atividades devem ser não apenas em relação às crianças, às suas famílias, mas, sobretudo, em relação às professoras, professores e demais educadores das escolas, né? Eles também estão passando por problemas difíceis, requerem, demandam um conjunto de atividades de apoio e, portanto, tudo isso custa mais dinheiro. Eu quero, portanto, deixar aqui o meu elogio por essa iniciativa e essa mensagem de que vamos enfrentar outras ondas. Essas ondas podem ser devastadoras para a escola pública e, para que nós possamos defender, é necessário levantar barreiras. Uma das barreiras mais importantes nesse instante é garantir que recursos para a educação e para a saúde não possam ser reduzidos quando se reduz a base de arrecadação de uma cidade como São Paulo. Então, isso tem que ser defendido. Então, obrigado a todos, obrigado pela atenção. Um abraço.